Bom dia, gente. Meu nome é Júlio. É, eu sou mestrando em Direito pela UFMG, né? Sou um dos componentes um dos membros do Tinta Vermelha. E estou aqui para expor sobre um artigo que vai sair um livro, né? Uma obra coletiva, em breve. Vou deixar os dados do artigo abaixo, né? Na descrição. E também dando sequência a uma série de vídeos que nós, membros e membros, né, do Tinta Vermelha, estamos gravando nesse mês de novembro, né, expondo pesquisas que nós temos sobre a Revolução Russa. Né? E o meu artigo especificamente, como eu disse, né, o título do artigo é O Direito Penal in the Law of the Soviet State, de Andrei Vyshinsky, um guia antimarxista. E esse artigo, né, como eu disse, ele se encontra em processo de publicação no livro Economia Política da Pena e Capitalismo Dependente no Brasileiro. E eu estou aqui para expor ele tanto para apresentar meu artigo, tanto como para fomentar críticas, debates, enfim, qualquer tipo de exposição que vocês queiram fazer. Eu acho que o primeiro ponto necessário a se colocar aqui, peço um segundo que vai passar um caminhão aqui na minha casa. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de frisar aqui é quem foi Andrei Vyshinsky, né? Talvez não seja um nome tão conhecido para alguns de vocês, e, e justamente eu vou expor quem foi o Andrei Vyshinsky e vou expor também o porquê eu revisitei esse autor, né, que não é tão tratado dentro da tradição marxista brasileira. O Vyshinsky ele foi procurador nos julgamentos de Nuremberg, procurador-geral nos processos de Moscou, né, que foram processos ocorridos na União Soviética entre 1936 e 1938, na qual dezenas de dirigentes da Revolução de Outubro foram assassinados, presos, né, foram acusados de traição, incluindo, por exemplo, né, alguns deles, né, o Zinoviev, o Kamenev, o Preobrazhensky, né, desculpa até pela pronúncia, o Bakunin, inclusive o Trotsky, né, que se encontrava em exílio naquele momento, mas que foi culpado, né, declarado culpado nesses processos e colocado como um agente do nazismo, inclusive. Né? Além disso, o Vyshinsky ele foi ministro do exterior da União Soviética, e isso, né, todo esse arcabouço, além, obviamente, né, de escritor do The Law of the Soviet State, né, que foi escrito em 1938, inclusive no ano em que se finalizou os processos de Moscou. Né? E o Vyshinsky, todo esse quadro, ele foi um dos principais juristas, né, um dos juristas mais influentes da União Soviética, principalmente no período em que o Joseph Stalin foi secretário-geral do partido, né, no que se coloca, né, como stalinismo. Né? Então o Vyshinsky foi um dos principais juristas desse período soviético. E a importância desse autor foi tamanha que uma fundação bastante conhecida, né, uma fundação americana bastante conhecida no período de Guerra Fria, que é a Fundação Rockefeller, selecionou algumas obras soviéticas, né, justamente, né, num contexto, obviamente, de conhecer o inimigo, né, de se compreender alguns aspectos, né, da União Soviética, e dentre essas obras selecionadas, a The Law of the Soviet State foi escolhida do Michinsky, que é um livro bastante grande, tem 900 e poucas páginas, e assim, obviamente, né, sem dúvida, uma tradução, não existe tradução para o português, e sem dúvida se faz necessário uma tradução futuramente para o português, né, até mesmo para o inglês. Né, eu consultei de maneira bastante subsidiária o original em russo, porque eu tenho um conhecimento bastante básico em russo, né, para tentar compreender ali algumas questões bastante superficiais, se havia problemas de tradução em alguma categoria, em alguns momentos, por exemplo. Né, uma das grandes questões que aparece durante toda a tradução inglesa são os elogios acríticos mesmo, né, do Vyshinsky ao Stalin. E eu busquei na tradução esses aspectos, né? Se havia realmente esses elogios acríticos, e a maioria deles, né, os que eu consultei, estão lá. Né? Os elogios, no caso, são, por exemplo, a associação da Constituição, o Chuvichisky chama em vários momentos de a Constituição de Stalin, né? Ou a Grande Constituição de Stalin. São diversos momentos em que o Vyshynski traz esses tons acríticos. E justamente por que revisitar a obra, né, do Vyshynski, um autor que faz parte de uma tradição no qual, né, eu e dezenas, centenas de marxistas, né, brasileiros somos críticos, né, que é justamente o período do Stalin, né, o stalinismo.
Por que visitar esse autor? Esse é um aspecto bastante interessante porque meu contato com o marxismo se deu com as obras do Pachucanes, primeiramente, né? Foi um dos principais, os primeiros autores que eu li, assim como o próprio Marx. E o Pachucanes era um jurista da década de 20 da União Soviética, que publicou um dos mais conhecidos livros, né, sobre direito e marxismo, teoria geral do direito e marxismo. E o Pachucanes, ele foi, inclusive, né, ele foi assassinado durante o período do stalinismo, né, pelo Estado soviético, né. Ele foi assassinado, considerado um traidor, inclusive aparece diversas menções ao Pachucanes como um traidor da Revolução na obra do Vyshynski. E justamente o Pachucanes é o autor mais lido sobre direito e União Soviética no Brasil, ao meu ver, né, e acredito que seja um consenso. E por que, né, então, o Vyshynski? Porque eu fiquei curioso, uma curiosidade bastante incipiente ali, de entender qual foi o principal jurista que o Pachucanes perdeu, né, o debate. Perdeu fisicamente, inclusive, né, foi assassinado. E o Vyshynski foi o principal nome ali, o expoente soviético do direito. Eu queria compreender qual foi esse debate hegemônico no direito na União Soviética. Por isso eu me debrucei sobre os obras do Vyshynski, por isso eu decidi fazer um artigo sobre ele. E é justamente o que eu exponho no meu trabalho, né? Eu até peço desculpa pelo barulho aqui, meu cachorro ele não gosta de ficar longe do quarto aqui, então ele está arranhando a porta, por vezes vai atrapalhar um pouco, mas enfim, acho que vai dar para compreender bem. O que eu tento expor no meu artigo de maneira bem breve, né? Afinal, é uma mera exposição aqui, não viso esgotar o tema do artigo, até porque essa introdução já tomou metade do meu tempo e eu achava que era necessário colocá-la aqui. O que eu tento expor no meu artigo? O modo como o direito ele adquire no processo revolucionário para o Vyshynski um papel absolutamente central. O Vyshynski ele visa fortalecimento tanto do direito como do Estado, né? Nesse processo revolucionário, trazendo uma centralidade gigante, né, ao direito, ao Estado, à construção desses dois, em oposição, né, justamente, esse pensamento de Vyshynski é uma oposição completa e radical ao pensamento do Marx. Né, e por isso eu trago a questão do guia antimarxista, que eu vou retomar ao final. Mais especificamente, né, eu tento demonstrar como que o direito penal, em específico, encarna essa tarefa, essa centralidade, né, para o autor, que é justamente qual é essa tarefa, né, para o Vyshynski do direito penal, que é punir aqueles que desobedecem aos princípios de ordem e autoridade expressos na Constituição do Stalin, né, na grande Constituição de Stalin. Isso, inclusive, né, vou trazer citações nos comentários lá embaixo, que eu acho que vai ficar mais prudente. Né? Essa função do direito penal, ela bebe, né, justamente nesses princípios, né? Ela visa punir aqueles que descumprirem esses princípios. E por quê? Né? Afinal, para o Vyshynski, a própria ditadura do proletariado deveria seguir princípios estritos legais, estando esses princípios na Constituição Soviética. Ou seja, a Constituição Soviética seria traria, né, os princípios colocados pela ditadura do proletariado, seria esse não só o guia da revolução, como também o seu marco principal, né, como o Vyshynski coloca, né, seria um principal ato da revolução, e a principal demonstração da existência, né, do sucesso do socialismo. Não só isso, como também traz esses princípios. E esses princípios, caso sejam desobedecidos, o direito penal tem essa função de solapar aqueles que forem contra esses princípios. E há um movimento bastante mecânico, né, entre princípios, Constituição, direito penal e Estado, que percorre todo o texto do Vyshynski. Né? Ou seja, né, novamente, na Constituição estão os princípios que, caso violado, legitima a punição, né, dos responsáveis pela violação pelo Estado soviético. Né? E esse papel de punição, ele não se direciona apenas à burguesia, né? E esse que é interessante, não se direciona apenas aos exploradores, né? Mas também aos agentes trotskistas e bakurinistas, né? Então se vê já, né, nesse aspecto a justificação, né? Talvez o que o Lukács falou, né? Que a teoria, né? A teoria se coloca como uma justificativa para uma ação tática, né? A teoria se coloca como uma justificação para a tática, que é justamente, né, foi necessário expulsar e matar a oposição ao Stalin,
E o texto, né, tanto o direito real, né, soviético, né, tanto como o direito colocado na União Soviética, como o livro do Vyshynski, eles trazem essa justificação para essa expulsão e esse assassinato da velha guarda e dos supostos, né, trotskistas, bakurinistas, agentes antirrevolucionários, né, e até nazistas, né, como o caso Trotsky foi considerado, né. E esse aspecto mecânico, né, como eu disse, nesse movimento entre direito, Estado, princípios e punição, ele não chega nem a ser uma inferência. O próprio Vyshynski se utiliza dessa comparação, né? Vou trazer a citação embaixo. Ele fala que o Estado é uma máquina, né? Uma máquina, e é justamente isso, né? Interessante como que isso aparece explícito no Vyshynski, né? A questão esse mecanicismo que por vezes, né, e é imputado ao stalinismo, no Vyshynski é explícito. O Vyshynski assume e encarna essa metáfora. Nas palavras do próprio Vyshynski, além disso, né, a teoria, onde estaria a fundamentação para essa posição? Para ele, a construção, né, o engendramento de um Estado cada vez maior, de um direito cada vez mais capaz, né, de punir aqueles que se coloquem contra os princípios revolucionários, ele se coloca justamente na teoria marxista-leninista da Revolução Proletariada do Estado Soviético. E essa teoria garante, estaria na teoria a solução de todos os problemas e métodos para construir o Estado Soviético. Ou seja, né, por que há essa questão do guia antimarxista, né, na minha exposição, no meu título? Pois, ao meu ver, ao contrário do que Vyshynski afirma, a posição do Estado e do direito na União Soviética defendida por ele e pelo stalinismo não estão de maneira nenhuma, né, no Marx ou no Lenin. Né? É uma posição bastante peculiar e que subverte aspectos, né, a crítica da política do Marx, principalmente a crítica da política e a crítica ao direito, né, nesse caso, né? Como todas as fichas, né, no caso do Vyshynski, no próprio stalinismo, são colocadas no Estado e no direito, né? Todas as apostas são feitas nessas categorias, né? E se esquece, justamente, né, essas apostas são feitas justamente para o fortalecimento, né, da teoria do socialismo no seu país, e se esquece, né, justamente do que o Marx colocou, que, por exemplo, né, um dos exemplos, um dos milhares, das dezenas de exemplos possíveis, é alguns dos exemplos que eu trago no artigo, né? Que se ouvida, né, que a questão é a destruição do poder político, né, a destruição do aspecto político do poder público, né, e dos indivíduos associados, né, é nestes, né, que deve se construir uma base revolucionária, né, não no próprio Estado, não no próprio direito, né, ou seja, né, o criador que é o que do processo revolucionário, né? O agente do processo revolucionário, que é o proletariado, para o Vyshynski, ele deveria depositar, né, todo o processo revolucionário no Estado e no direito. Né? É uma questão da inversão entre o sujeito e o predicado, né, que já em 1844 o Marx já colocava na questão judaica. Né? E outra questão, né, que eu acho que corrobora com essa questão do guia antimarxista, né, justamente que o fato, né, uma citação do Marx bem famosa, né, que o ser humano é infinitamente maior do que o cidadão, e a vida humana é infinitamente maior do que a vida política. O Vyshynski, ele jamais supera esses aspectos. Né? A destruição do Estado e a destruição do direito não se colocam em sua obra. Justamente o contrário. A revolução caminha ao fortalecimento do Estado e do direito. Ela depende cada vez mais tanto do Estado como do direito penal. Afinal, né, justamente o que o Vyshynski coloca, né, fortalecendo a tese do recrudescimento da luta de classes nessa suposta transição revolucionária que havia na União Soviética, o Vyshynski fala que cada vez mais a violência se faz necessária, né, cada vez mais o direito penal é importante para solapar aqueles que se colocam enquanto processo revolucionário. Então, mesmo nesse processo, né, em que supostamente o Vyshynski fala que o socialismo venceu, o socialismo triunfou categoricamente, há ainda classes sociais, né? Há ainda agentes que se colocam contra o processo revolucionário e há ainda uma função do direito penal. E isso é totalmente contrário ao exposto pelo Marx. Né? O processo de destruição, o processo de destruição da sociedade de classe que engendra o Estado e o direito, eles não se colocam no Vyshynski. Justamente porque sua teoria, ao meu ver, ela visa justificar ações
táticas e práticas, né, da União Soviética, né? O assassinato de dezenas de revolucionários, né, de velha guarda, a prisão de milhares, né? É, e essa justificativa, então a teoria justifica essa ação tática, né? A teoria não visa mais, né, colocar um aspecto, né, de crítica à realidade, é meramente justificar essa realidade. Ao meu ver, né, esse aspecto, né, de centralidade do direito nesse processo revolucionário, do Estado, e essa função quase eterna, tanto do direito como do Estado, como do direito penal, nesse processo socialista, que é o que o Vyshynski se infere, né, do Vyshynski, né, afinal se torna cada vez mais importante, né, a construção e todo o grande ato, né, revolucionário é a Constituição de Stalin. Então, né, quando se fala, né, na destruição do Estado, né, em como isso na realidade está colocado, né, as respostas para isso, né, obviamente colocando de décadas depois, é que justamente isso não ocorreu, né, o Estado soviético sucumbiu, né, a própria União Soviética sucumbiu, mas não no sentido, o Estado soviético não foi destruído pelos próprios proletariados, né, num processo revolucionário, né. Ele foi pelo próprio stalinismo, né, principalmente no período que eu estou analisando aqui, ele foi erguido, né, foi erguido cada vez mais, um Estado e um direito cada vez maior, né, e é isso, assim, eu acho que tentei resumir bastante meu artigo. Obviamente tem vários outros aspectos no texto, né, que eu não pude trazer aqui por questão de tempo, mas eu acho que fica um vídeo para exposição e para fomentar o debate aqui. E é isso, gente. Boa tarde e obrigado.